Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou apenas Storyhand e hoje eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu queria contar que hoje eu fiz um bolo. Vou pegar aqui o bolo. Fiz um bolo. Não, não é esse bolo, na verdade. Esse bolo aqui tá bonito. O que eu fiz foi esse bolo aqui. Podem ver claramente a diferença de um pro outro. Aqui também estão os restos do que eu fiz do bolo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu sei que é um tema bem aleatório, até porque faz tempo que eu não posto aqui. Mas eu decidi gravar hoje. E esse vídeo vai ser gravado, ele vai ser gravado até o final e ele vai ser postado de um jeito ou de outro. Mesmo estando com eco, mesmo tendo uma câmera cagada, mesmo meu chroma key não funcionando por falta de iluminação, eu decidi gravar hoje. E porque eu decidi gravar hoje, esse vídeo vai ser gravado. E é meio que sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Eu vou tentar não me alongar que nem eu faço nos outros vídeos, vai ser uma coisa mais de conversa mesmo. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, na verdade, a manhã inteira, porque ainda é 2:30 da tarde. E o importante, cara, das coisas, às vezes elas serem feitas, mesmo que mal feitas. Tem coisas que você precisa fazer e tudo bem se não ficar perfeito, cara. E foi isso que eu percebi fazendo esse bolo aqui. Esse bolo aqui foi da semana. Vocês estão vendo claramente o estado que tá esse bolo. Não preciso dizer por que que eu estou falando esse bolo. E esse aqui que eu fiz semana passada, que ainda sobrou, inclusive, cara. E o contexto do que aconteceu é que eu comprei o Minor Lords, eu tava jogando ali, inclusive tentei gravar ontem e foi um desastre. E quando eu fiz o bolo, né? Eu fiz ali. Cara, me dá uma dedicar à cozinha, eu gosto de fazer essas coisas manuais. E eu falei, tá feito o bolo. Agora eu vou colocar ele no forno e eu vou vir jogar, né? E acontece que quando eu vim jogar, eu acabei esquecendo a existência do bolo. E eu fiquei muito entretido no Minor Lords, que é um jogo muito longo. E quando eu fui ver, eu tava perdendo o jogo e o bolo estava queimado. Queimado não, mas ele estava nesse estado, como vocês já podem ver aqui do meu amigável bolo. E ia vir visita pra casa, por isso que eu quis fazer esse bolo, né? E fui lá, tirei o bolo, falei, caraca, mano, queimei o bolo, tá preto isso aqui. Tirei ele e tal, depois eu joguei água na forma pra ela não ficar toda estragada, né? E pensei, putz, tá, ainda tem pão, tem outras coisas pra comer, mas fiquei triste por causa que esse bolo não foi bem feito, eu falhei em fazer esse bolo. E quando a visita chegou, eu falei, ó, eu fiz bolo. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Eles perguntaram, qual que é a boa notícia? A boa é que tem bolo. Ah, e a má é que tá queimado. E eu sempre tento levar as coisas de uma forma leve, tentando dar risada das coisas. Mas eu realmente fiquei magoado, cara, porque pra mim, cozinhar é um ato de serviço pro outro e eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de ajudar os outros e ver que os outros estão bem com a coisa que eu faço. E eu servi o bolo ainda, por causa que só tinha duas fatias desse aqui. Ele tinha esse mais outra fatia. E como vocês estão vendo, não tem mais bolo. Por dois motivos. A visita comeu metade do bolo e eu comi outra metade do bolo. E quando eu comi, eu pensei, cara, esse bolo tá muito ruim. Mas ver a apreciação que as pessoas tiveram no meu trabalho, de realmente querer fazer as coisas, cara, me animou. De ver que, apesar de tudo, apesar do bolo estar queimado, ele tá objetivamente ruim. E ele está objetivamente errado. Não tem discussão. Se ninguém falar que esse bolo não está errado, você está mentindo. Mas ele ainda pode ser aproveitado. E eu comecei a refletir sobre os erros que nós temos na nossa vida. E você tem que fazer as coisas de um jeito ou de outro. E existem dois tipos de erros, cara. O erro que ele é um erro catastrófico e o teu erro que é circunstancial, né? O teu erro catastrófico, ele te obriga a você abrir mão do que você está fazendo ou jogar fora, porque continuar fazendo desse jeito a partir desse evento vai piorar a tua situação, vai fazer você ficar doente, vai fazer você quebrar alguma coisa, vai fazer alguém se machucar, vai fazer alguém perder algo importante. E o erro circunstancial, que é isso aqui não tá certo, mas ainda assim pode ser aproveitado. E ainda assim existe um valor por trás disso. Porque eu tive que gastar ingredientes nesse bolo. Eu usei fubá, usei farinha, usei erva doce, fermento, baunilha, etc. Um monte de coisas que eu coloco no bolo. E outras coisas que já sabem também. E
Eu não queria desperdiçar isso. Eu poderia olhar e falar, esse bolo tá queimado, eu vou dar pra minha cadelinha e é isso, cara. Eu estou me derrotando. E se eu tivesse sucumbido a essa vontade, esse ímpeto de. É... Não, meio que aquela ideia de quando a criança ela mija na cama e ela fica com tanta vergonha que ela quer esconder embaixo da cama, sabe? Se eu tivesse sucumbido a esse ímpeto de querer esconder, a visita não teria comido um bolo que ela disse que gostou e realmente ficou muito bom, cara, porque eu comi depois, assim, com um olhar menos crítico e realmente ele tá muito bom. Inclusive, eu comi esse bolo mais rápido do que eu comi esse bolo. Então, estou cogitando deixar meus bolos um pouco mais queimados a partir de agora. Obviamente, não queimados, mas tostados, né? E se você não entendeu ainda qual que é o motivo dessa conversa que eu tô tendo com você, é que, cara, existem erros que sim, tem que ser tratados como erros e tem que ser jogado fora. E tem erros que você pode continuar, apesar disso te incomodar, às vezes de não ser o que você espera. Eu tô gravando um vídeo que eu sei que não vai ficar bom. Eu vou olhar pra esse vídeo e querer me espancar até a morte quando eu estiver editando e falar, meu Deus, que áudio horrível. Eu não estou olhando pra câmera. Eu estou vesgo. Ou, cara, os vizinhos começaram a ligar o som bem na hora que eu queria gravar. Esse daqui ficava pra lá e eu coloquei aqui atrás pra que parasse de fazer tanto eco. Eu coloquei um negócio aqui pra esconder as bagunças que estão ali atrás. Não tá perfeito isso aqui, tá longe de ser perfeito. E eu sei que eu vou olhar pra isso aqui e vou querer me espancar futuramente por ter postado isso. Mas o importante, cara, é ser feito. Eu percebi isso com minhas aulas. Minhas aulas, comecei a planejar muito elas, estou me estressando. E depois eu comecei a planejar menos. E isso não diminuiu a qualidade delas. Apenas diminuiu meu estresse. E aumentou a minha capacidade de dar aula. Porque eu tenho que ir para a escola dar aula. Eu sou obrigado, digamos assim, né? Eu tenho um emprego. E eu não posso ficar... Eu não posso simplesmente falar, putz, gente, não gostei desse take aqui, vamos fazer de novo a aula. Eu não posso fazer isso, eu tenho uma chance só. E às vezes uma aula dá completamente errado numa sala e eu tento consertar na próxima. E é meio que isso a importância do erro. Você olhar que isso aqui, me atrapalhou, isso não é exatamente o que eu quero, mas eu posso aprender em relação a isso. E não apenas aprender em relação a isso, eu também posso aproveitar isso aqui, sabe? Às vezes, a melhor partida desse xadrez nas nossas vidas, a melhor experiência de um acampamento, não é aquela que dá tudo certo e que não comete nenhum erro. É aquele que comete um erro muito idiota e apesar de ser muito idiota, ainda assim consegue fazer a coisa ser legal. Não porque o erro é bom e porque ele deveria ser procurado, no sentido que ele seria uma virtude, mas porque mesmo que tenha dado errado, você ainda consegue seguir em frente. Sua vida não acabou por causa disso. E muitas vezes pessoas são perfeccionistas, são cobradas intensamente, elas têm essa dificuldade de lidar com isso. Eu todo dia tenho vontade de olhar pro meu canal e falar: Isso aqui está uma bosta, deixa eu apagar esses vídeos do Pequeno Príncipe, etc. E eventualmente eu vou privar eles, sim. Mas não porque eles estão ruins, mas eu posso deixar eles numa outra parte reservada para que ele não fique indo no feed do canal. E não sei, deixar o link em alguma parte caso alguém queira assistir, a minha primeira tentativa. Mas é porque eu quero melhorar a qualidade, não porque eu tenho vergonha do meu passado. Não porque eu não posso encarar isso com um treinamento para melhorar, entende? Porque se você esperar ser perfeito, você talvez nunca faça, ou passa a oportunidade de fazer. Ou pior ainda do que passar a oportunidade de fazer, as pessoas que precisam daquilo não vão ter na hora que precisam, entende? Se eu esperar, cara, essa minha câmera é horrível. Se eu esperar chegar outra câmera, se eu esperar, não sei, eu fazer um isolamento acústico aqui, eu colocar uns quadros bonitos e, não sei, eu ter uma luz, eu aprender perfeitamente como colocar o chroma key e etc. Eu nunca vou dar o meu bolo pra visita e o pessoal vai ficar apenas com pão, entende? E eu sei que tu cometendo vários erros aqui que eu estou querendo realmente já parar de gravar esse vídeo, mas, tipo, me deixar muito, muito perto. Ó, aqui, ó. Fica horrível isso aqui, mas apesar disso, eu acho que é necessário ter essa permissão de você errar e de, mesmo que as coisas não sejam como você quer, mesmo não sendo como você sonharia que elas fossem, idealmente, ainda assim é importante. Você fazendo as coisas é uma peça importante do xadrez. Tem coisas que só você pode fazer
E se você ficar nesse perfeccionismo de o que vão achar, mas não tá perfeito, as pessoas merecem algo melhor, e você não se permite errar, você não vai dar esse algo melhor pra pessoa. E você vai ficar apenas nessa inércia. E as pessoas vão continuar necessitando do que você tem pra oferecer. Então, você perdoa, cara. E não fazer as coisas perfeitamente. Eu estou falando isso pra você, falando isso pra mim também. Eu estou me vendo gravar aqui. Eu acho que é um pouco mais fácil me ver gravar, porque eu consigo ver alguns erros e dar uma regulada aqui. Mas enfim, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou tentar upar esse vídeo ainda hoje. Vou tentar gravar um pouco dos jogos, dando certo ou dando errado. Porque às vezes não importa ser perfeito. Apenas você deve fazer, né? Se você quer um lápis que seja perfeito, ele é um lápis que deve escrever bem. Agora, um lápis sem defeito é um lápis que você tem que apontar e deixar parado. A única forma de você fazer algo sem defeito é se você não fazer nada. E se você quer algo seja perfeito, faça até o fim. Porque essa definição de perfeito, feito até o fim. Perfurar, furar até o fim. O furo que atravessa. E através da tua ação, do que você fez, atingir os outros positivamente e deixar uma marca que te ajuda e ajuda a todos. Porque quando você cria algo para outra pessoa, a soma não vai dar zero. A soma dá mais do que você teria inicialmente. E aqui está tocando o alarme. E. Ah, eu não vou cortar isso aqui do vídeo. Vai ficar sem imperfeições mesmo. Imperfeições fazem parte. E é isso, não sei se isso aqui vai alcançar alguém ou não, ou se eu só gravado pra mim, mas eu acho que é importante até porque isso me muda internamente. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, sou apenas um pastor errante. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Fique com Deus, até a próxima.